O número 3, a reforma improdutiva. Existe dentro do discurso contra a reforma agrária, e claro, dentro da fala popular, que a terra, depois de reformada, ou seja, depois de se tornar assentamento, ela é completamente improdutível, onde as pessoas que ganharam a oportunidade de ficar com esses lotes, elas tornam o lugar completamente improdutivo, que muita gente vende os lotes, entre outras coisas. Então eu separei dois comentários aí da internet. Posso até estar errado, mas esse povo sem terra nunca produz nada. O que eles fazem é invadir coisas dos outros com o pretexto de produtivo para obter lucro. Pode ver que invadiu essas terras já venderam e foram lá para outro lugar. E assim vai. O segundo, eu tirei o nome, né? Deve ter invadido uma fazenda e se apropriado dos alimentos. Aí ele está falando sobre uma notícia onde o MST vai doar, na verdade, constantemente o MST doa alimentos, principalmente agora nesse momento de pandemia. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que diversas partes do país, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vão estar doando alimentos. Então, nós temos dois casos aqui. Primeiro, a improdutividade desses camponeses assentados e também a venda dos lotes. Né? Primeira coisa, a venda dos lotes, ela de certa forma pode ocorrer sim. Existem alguns casos onde a própria Polícia Federal vai intervir nesse processo, mas é necessário explicar todo o contexto. Primeiro, quando uma pessoa ela é beneficiada pela reforma agrária, primeiro ela não pode ser servidora pública. Tá? E nesse caso, quando ela recebe o direito de estar dentro da reforma agrária, ela não recebe o título da propriedade, ela não recebe a escritura da propriedade. Na verdade, ela recebe o contrato de concessão e uso, ou seja, é um documento do Estado falando que ela pode ficar ali, mas que por enquanto a terra pertence ao Estado brasileiro, pertence ao INCRA. Então, a pessoa não consegue vender isso de cartório. Existem alguns casos onde as pessoas vendem o direito de ficar na terra, então vendem a preços mais baixos, entre outras coisas. Mas isso acontece também justamente porque as pessoas, apesar de ficarem 20, 10 anos esperando a terra, quando elas entram dentro da reforma agrária, eles começam a observar que esse sonho de ter a terra também não é tão simples assim. Então as pessoas ficam sem casa, mesmo tendo a terra, elas ficam sem casa, sem água, sem energia. E muitas sim decidem sair desse lugar justamente porque não era aquilo que eles esperavam para a vida deles. Então acontece, em alguns casos, sim, o abandono desses camponeses de lotes de reforma agrária. Tá? Mas também existem casos de corrupção. A gente também não pode imaginar que não exista corrupção por todo esse processo, principalmente ligado a lideranças e também a funcionários do INCRA, que de alguma forma vão tentar, né, não todos, mas alguns casos, vão estar envolvidos em processo de corrupção na venda de lotes. E a venda de lotes sempre acontece ou para alguém que é da região, ou algum comerciante, ou algo do tipo. Sobre o segundo, né, o senhor ali, além de assassinar o português, ele ia falar então que os camponeses eles não vão produzir alimentos. Né? E isso é um mito completamente já comprovado. E a gente pode ir para o próximo slide, Luciano. Vamos lá. Aí, justamente porque são os pequenos proprietários que produzem alimentos no Brasil. É necessário a gente entender que dentro do campo brasileiro existem dois tipos de agricultura, dois grandes modelos. Um modelo ligado a essa agricultura empresarial, que o pessoal costuma chamar de agronegócio, né? E que ele tem por objetivo vender, extrair renda da terra, vendendo commodities, principalmente monoculturas, então cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, eucalipto, entre outros, que são produtos comerciais que vão vender principalmente para o exterior. Então não são produtos que têm por objetivo
a alimentar a população. Bom, se o agronegócio, né, com toda essa pujança que aparece na televisão, não produz comida, quem são então os responsáveis por levar comida para o brasileiro? E aí eu trago também um artigo muito interessante do professor Marco Mitidiero Júnior, junto com os demais, que ele vai pegar o censo agropecuário. O censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE, acontece de 10 em 10 anos. Existe o censo demográfico para cidades e o censo agropecuário para o campo brasileiro. No caso do censo agropecuário, o último que ocorreu foi em 2006 e era para acontecer outro próximo, 2016, mas nós estamos passando por diversos cortes aí. Bom, o Marco vai pegar esses números e vai separá-los de uma forma brilhante, tá? Em um artigo publicado na revista Nerd, Presidente Prudente, da Unesp, e ele vai separar então a produção pelo tamanho das propriedades. Então, vai pegar o tamanho ali onde os camponeses costumam ficar, que são áreas geralmente diminutas, tá? São poucos hectares, e vai separar também o agronegócio, que geralmente são acima de 1.000 hectares. Tá? Nesse caso, ele vai começar a observar que a produção por extrato de área, principalmente de comida, vai ficar justamente com esses pequenos produtores. Então, separei alguns dados que aparecem no trabalho dele, também podem ser acessados no próprio IBGE, pela plataforma Sidra, onde mostra que propriedades pequenas, que até no máximo 200 hectares, vão ser responsáveis por grande parte da produção de comida no Brasil. Eu trouxe aqui feijão, né, bem um alimento presente no nosso cardápio, o café, o arroz, o tomate, entre outros. Leite também é um outro produto quase que exclusivamente produzido pelos camponeses. Por que isso acontece? Porque são produtos que demandam uma grande quantidade de trabalho manual, tá? Então, eles ficam completamente fora dos interesses do agronegócio, que prefere, obviamente, mecanizar todo o processo e evitar todo esse gasto com a mão de obra. E, já pelo lado camponês, essa agricultura, que a gente também costuma chamar de agricultura familiar, é justamente aí que vai entrar o trabalho da família. O pai vai fazer alguma coisa, o filho vai fazer outra, a esposa outra. Então, a família, de certa forma, se organiza para produzir. Então, grande parte dos alimentos consumidos por nós advém de toda essa agricultura do campo. E o lado esquerdo, eu mostro para vocês, que o MST e os assentamentos da região do Rio Grande do Sul se tornaram um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. São números expressivos que eles estão alcançando nos últimos anos, né? E são também reportagens que tanto do MST, mas também como da Folha, onde mostra altos índices de produtividade, apesar de estarem nas piores terras, que a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá. Danilo, eu vou, antes de prosseguir aqui, eu vou reproduzir a pergunta da Aline, em que ela coloca assim: no governo Lula existiam políticas públicas que auxiliavam esses assentados? Essas políticas continuam na atualidade? E aí, sobre os assentados, a Raquel diz o seguinte: olha, na região que eu morava, interior de Mato Grosso do Sul, algumas pessoas conseguiram terra e arrendavam por falta de condições de produzir. Às vezes vendiam a empresários. Eu acredito que a Raquel esteja falando sobre aquela região ali de Miranda, Mato Grosso do Sul. Tá. Vou colocar aqui a pergunta de novo, tá? Caso... Tá. O governo Lula, apesar então de estabelecer metas de assentar 400 mil famílias, e não faz isso, mas consegue de fato produzir ou realizar parte desses objetivos, ele, apesar de não realizar a reforma agrária de fato, como os números, como o projeto objetivava, ele vai promover a criação de várias políticas públicas. Claro que algumas já existiam desde o FHC. Ele vai tentar, de alguma forma, aumentar, claro, o orçamento para essas políticas públicas,
no sentido, então, de, além de dar terra, dar todos os recursos necessários para essa população se instalar no campo.